Graça e muita paz, família. Espero que esteja tudo bem, tudo correndo certinho com todos vocês, em nome de Cristo ressuscitado. Bom, como eu disse, o meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça para quem está chegando agora. E nós vamos continuar aquele estudo, né, do vídeo passado, ok? Nunca foi dinheiro. Vamos lá. Anote tudo que eu estou dizendo, tá? Na Bíblia, os versos, tudo direitinho. Quem não lê a Bíblia se torna escravo do mundo, desses sacerdotes, do sistema religioso. Medite na palavra, porque o que importa é o que Deus diz, né? A palavra de Deus diz. Mas, se preciso, comece tudo de novo. Esqueça os pacotes prontos doutrinários, né? Isso aí que envenena o povo. Esses pacotes que foram aprendidos no prédio. O que importa é o que a palavra de Deus diz, né? É isso que é mais importante. Inclusive, eu aproveito esse ensejo para dizer também, já que o importante é a palavra, é o principal. Como eu não tenho o dom da retórica e assim por diante, eu também quero dizer que o importante aqui é a palavra. Eu estou falando e pronto, esquece do Hélio, esquece. Lembre-se de Deus. Todas as vezes que eu aqui nesse canal falar em inferno, pecado ou diabo, quando eu falar em pecado, é obra da carne, Gálatas 5,19, ok? Obra da carne. Então, pecado da carne, errar o alvo. Diabo. Não existe, o diabo é o próprio homem que faz as coisas, né? Como eu sempre dou um exemplo, né? Esses serial killers, aqui Lázaro Barbosa, que matou aí mais de não sei quantas pessoas, obra da carne. O diabo é a própria pessoa. Vamos lá. Note que esse dízimo, né, em dinheiro foi inventado pela Igreja Católica e que não tem diferença da católica para a evangélica, só os nomes, padre, pastor, dízimo, aquela oferta, sacolinha lá, é a mesma coisa, não tem como. Tudo que você quiser, você compara. Você que ainda continua no sistema religioso, você compara as coisas que tem aí, como novena, subir ao monte e tudo mais, é tudo igual, só muda o nome. Eu morei mais de 10 anos no Japão, então a única coisa o diabo é o mesmo, né? Quer dizer, as obras da carne são as mesmas, né? O pecado é o mesmo e assim por diante. Mas só a maneira de falar que é diferente. Mas no frigir dos ovos é tudo igual. Esse dízimo era tomado segundo a lei. Não tem desculpa dizer que dízimo não estava na lei, né? Vamos lá. Hebreus capítulo 7, versículo 5. Hebreus 7, 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem no sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendo caído. Então as pessoas hoje estão no sistema religioso, diz que está na graça, mas, entendeu? Prega aí aquelas abluções, aqueles eventos, aquelas coisas que tinha no judaísmo, né? Então, é como se o Novo Testamento, o Novo Pacto, não existisse para essas pessoas, né? E os sacerdotes, eles não pegam um Novo Pacto, pegam um versículozinho isolado aqui ou dali, tudo mais, mas estudo mesmo não fazem. Vamos lá, porque se fizer, logicamente que o aprisco vai ficar vazio. Gálatas também, vamos lá. Nós vamos ler o 10, o 11, o 12, e assim por diante. Gálatas 3, tá? Então vamos lá, Gálatas 3, 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição.
Escrevi sobre isso aí, eu levei tanta tijolada. Mas está escrito, fazer o quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. 11, Gálatas, capítulo 3, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. 12, Gálatas 3:12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor da graça, para se entender melhor, quer dizer, as pessoas entendem assim, o Senhor é misericordioso. Ele está sempre falando, avisando os que estão em erro, mas muitos preferem tapar os seus ouvidos e dar as costas para Deus. Ouça a voz do bom pastor. Os escravos não herdarão o reino dos céus, porque não aceitam que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. São como os judeus, judaizantes, não largam da lei, são adúlteros espirituais, porque possuem um outro marido, a lei. Os judeus crucificaram Jesus por não aceitar, que não cumpriu. Veja bem, os sacerdotes, a lei, crucificaram a Cristo, que não cumpria a lei pela letra. Bom, se depois de ouvir tudo isso que eu estou falando aqui, você ainda quiser continuar sendo escravo, saiba que os escravos não herdarão o reino dos céus. Gálatas, eu sempre falo aqui, Gálatas 4, 30 e 31. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará como o filho da livre, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Entendeu? Nós vamos lá, vamos ler novamente, para que você entenda. Se vocês soubessem o quanto que eu sou criticado, mas é o tanto que eu gosto. Porque só assim eles estão entendendo, quer dizer, a gente está cutucando a vara, cutucando a onça com vara curta. Beleza. Eles ficam furiosos. Não tem problema não. Gálatas 4, 30 e 31. Mas, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. E isso é sério, muito sério. Tem pessoas que preferem ficar olhando para o céu, problema no pescoço, depois torcicolo e tudo mais, esperando a volta de Cristo. Fica, viu? Fica. Foram, no mínimo, umas 8, 9 vezes aí que várias e várias doutrinas aí, religiões, falaram a respeito da vinda de Cristo. Mas a principal delas é a Testemunha de Jeová, que falou umas 8 ou 9 vezes. Isso começou em 39, um negócio assim. E de lá para cá, Cristo já veio um monte de vezes na visão deles, mas nunca acontece isso. Nunca vai acontecer. A palavra para a meditação, aqui nessa palavra, nesse estudo, aqui temos nós temos aqui um grande exemplo como agem os que estão debaixo da lei. Assim como os judeus estavam debaixo da lei, ninguém consegue entender a revelação espiritual da palavra dada pelo Espírito Santo. Portanto, é essencial meditar na palavra e pedir entendimento para Deus.
vamos fazer o seguinte. Existe um livro na Bíblia, 66, né? Mas um livro em específico, esse assunto aqui, que é o livro de João, no capítulo 8. Por favor, leia o capítulo 8 todinho, texto, sem contexto, sem pretexto, para heresia, ok? Vamos lá. Eu vou ler pelo menos uns 3 versículos aqui, uns 2 no começo e mais um no final, para você entender. João 8, verso 1. Leia todo o 8, tá bom? São 59 versículos, mas leia todo ele para você entender o que a gente está querendo dizer. O que nós dissemos aqui. João 8:1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, os ensinava. 2. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. 3. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio adultério. Vamos lá agora para o 59. Mas leiam tudo, por favor. Eu que não quero perder muito tempo aqui, quer dizer, ser enfadonho, né? Para o vídeo não ficar tão comprido. Nós vamos Vamos lá. Vamos começar do 57. João 8:57. Mas, por favor, leia tudo, ok? 57. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o, alegrou-se, né? Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus de Nazaré dizendo. Então, veja, se você vai na igreja buscar a Cristo, eu sinto te dizer, ele já não está mais lá, ele foi expulso de lá. Você pura e simplesmente vai buscar pastor, os seus irmãos, é um desfile de modas, né? Para fazer fofoca, falar mal da vida do próximo. Então, e quando você, desses, que eu sempre falo aqui, das 613 ordenanças, são 10 mandamentos e 603 ordenanças, certo? Então tá, dos 10 mandamentos, com certeza eu não cumpro os 10, ao pé da letra, 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 10, né? Tá bom. Eu não cumpro dessa forma, mas se eu cumprir o segundo mandamento, eu estou cumprindo os 10. Veja, coisa que não acontece comigo e com aqueles que dão estudos, pregações aí sobre o evangelho genuíno, o evangelho da graça, da igreja orgânica. Os irmãos dizem que, né, que amam e tudo mais e tal, mas, tadinhos, não é assim que funciona. Eles não amam ninguém, não. Eles têm medo. Por isso que estão no sistema religioso, vão na igreja, colocam a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja para ver se é salvo. Mal sabia ele que ele já é salvo, mas ele vai sofrer aqui. Enquanto ele estiver no sistema, ele vai sofrer aqui. 59, João 8:59. Jesus não está lá nessas paredes, tá bom? Ele está em você, Gálatas 2:20. Cristo vive em mim. Se você ler, você vai entender que Cristo está em você. Então pegaram-lhe pedras para lhe atirarem. Está escrito, não sou eu que só estou lembrando. Então pegaram em pedras para lhe atirarem em Jesus. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Por isso que eu disse que ele já não está mais lá. Passando pelo meio deles e assim se retirou. Quer que eu leia de novo? Vamos lá. João 8:59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles e assim se retirou. É exatamente isso, ele não está mais lá. Então isso que a gente fala aqui
judia desse povo, mas judia. Sabe, de uma tal forma que eu já sou xingado, fala que eu sou, não sei de onde que eles tiraram isso, né, mas que eu sou um desigrejado, que desdenominacionado, graças a Deus por isso, mas desigrejados são aqueles que estão lá nesse tempo. Eles não estão na igreja de Cristo, que é Ele. Cristo está nele, mas ele fica chateado, né? Porque quando chega ali para entrar, ele não pode, ele já foi expulso de lá, acabamos de ler. Para entrar, entra você, sozinho, como eu fiz durante 28 anos. Cristo não está lá, não está. Depois, quando você sai, aí sim. Mas tudo que você faz, que eu faço, que nós fazemos de errado, não é pecado, são obras da carne. Eu sempre dou exemplo aqui de adultério, né? Sexo fora do casamento, enfim, homem com homem, uma mulher com mulher. Romanos capítulo 1, versos 24 em diante, diz lá que essas pessoas deixaram o costume divino, né? Para viver o costume da terra, do sistema religioso, tudo isso faz. Eu sinto dizer, né, que esses neopentecostais aí, os evangélicos e tudo mais, eu não tenho nada contra as pessoas, mas eu contra aquilo que elas não leem e aceitam essa comida podre, essa lavagem que o sistema passa para eles. Que eu também engoli isso durante 28 anos. Eu tenho vergonha não, eu falo, aconteceu, mas hoje eles já não me pegam mais. Eu já falei aqui, 52%. Isso um censo de acho que meses atrás, aí, quase ano. 52% dos evangélicos existentes nos Estados Unidos não estão indo mais à igreja, eles estão congregando nos lares. Sabe por quê? Porque quando você faz isso em família, que seja, que não pode ser que não tenha um local onde que se reúne as pessoas, né, para você se reunir não na igreja, mas como igreja, já que não existe, faz isso na sua casa. Eu conheço esses locais aí que são poucos, né? Está aumentando. Casas grandes. Aí o irmão começa a fazer isso com a família, né? Porque perdeu muito dinheiro no sistema. Aí depois chama o vizinho chama outro. Então aí tem uma questão de 10, 12, 15, 20 pessoas no máximo. Depois vai passando para mais, porque às vezes não dá, né? Esse tanto de gente numa casa, aí não dá. Então, ali você louva, todo mundo troca ideia, come, entendeu? Agora, onde acontece isso no sistema religioso, lá só tem um que fala, só ele que é mediador entre você e Deus. Negativo. Galatas capítulo 3, versos 24 e 25 diz que nós não precisamos mais de pedagogo, mestre, tutor, sem ser Jesus. Abaixo de Cristo não existe mais. Então entenda. No próximo vídeo nós falaremos aqui, ainda dentro dessa questão, nós falaremos aqui de Mateus capítulo 23, verso 23. Espere. No próximo vídeo nós falaremos. E você que viu pela primeira vez, se você gostou bem, você fala para as pessoas, curta, visualize, né? As pessoas visualizarem também. Meu nome é Enio Gonçalves, esse canal chama-se canal Conversa em Graça. E não tem problema da simplicidade, eu não vejo simplicidade como um problema nesse canal. A gente prega aí com o próprio celular, não é estúdio, é num cômodo na minha casa, entendeu? Com um microfonezinho de lapela, ou então um microfone de pedestal, enfim, tá certo? Então não tem um som totalmente nítido,
imagem também, mas o importante que nós lemos no começo é a palavra, e é ela que a gente está tentando levar, tentando ver se a gente consegue, como disse Paulo, né, falar para muitos e conseguir alguns para que eles abram o entendimento. Para ler a palavra tem que ser com entendimento. Eu vou falar aqui mais adiante também, a gente tem preparado um bocado de esboço, um bocado de estudo, né, para discutir com vocês amigavelmente. Quando eu falo discutir, a palavra não é bem essa. Discutir, eu já lembro logo de briga e tal, não é isso não. Para dividir com vocês, para repartir com vocês, estar junto com vocês. Eu já fiz uma vez, né? Agora eu fiz um esboço, agora nós vamos falar aqui e depois, como sempre, eu sempre recebo aí umas críticas, elogios, e assim por diante, não tem problema não, tá bom? Por exemplo, as pessoas falam assim, mas peraí, você fala que nas suas pregações você fala que Deus é mau, que não sei o que e tudo mais e tal. A Bíblia fala que Deus é amor, sempre foi, mas ele criou o bem e o mal. Mateus 25, 7. Não, Isaías 25, 45, Isaías 45, 7. Ele criou o bem e o mal, a luz e as trevas, o bom e o ruim. Essas pessoas que não querem me entender, me ouvir e ouvir os irmãos na graça que dão estudo, que pregações, ministram sobre a graça, o evangelho genuíno, essas pessoas também foram criadas por Deus, para não entender. Lembra que eu falei a respeito de Moisés, para ir lá para o faraó, para tirar o povo do Egito e tal. Então, Deus falava com ele aqui, quando ele saía, Deus endurecia o coração de faraó. Ele fazia isso, entendeu? Para que ele sempre a honra e a glória todinha dele, tudo é para ele, tá certo? Em 1 Samuel 15, fala a respeito de que Deus mandou matar muita gente. Leia. Depois, em Êxodo 7, Deuteronômio 3, Josué capítulo 1, nós vamos falar sobre isso mais à frente. Então, naquela época, né? Naquela época. Mas Deus é amor, entendeu? Então, esse Deus carrasco aí, esse Jesus de Nazaré, que seja, né? Que veio para ensinar as pessoas e tudo mais no passado, já veio exatamente por isso. Porque dias atrás aí uma irmã falou para mim assim, escuta, mas então esse povo que já morreu, e aí o que acontece? Se você nasceu dos anos 70 para cá, você já nasceu com o Espírito Santo. Lembra que ele já falou? Olha, eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei o Consolador. Pois é, enviou, já está dentro de você. Mas você ainda está esperando o quê? Pensa bem, tá bom? Deus foi, é e será eternamente contigo e todos os seus. O medo, a dúvida, né? A verdade dói, a dúvida corrói. E o sistema religioso, né? Ele destrói. Se o medo bater a sua porta, o medo vai atender, né? Veja, até a próxima. Eu espero que, eu estou assim na expectativa do próximo vídeo, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Então não esqueça de curtir. Não estou pedindo para curtir para ser monetizado, ok? Eu quero que ouçam. Assim como a gente tem alcançado aí uns 2, 3 países aí fora, a internet é um campo fértil. Então, para mim, não pode ser uma visualização, 10, 20. Não tem problema não. Não 1000, porque tem canais aí que prega agora, daqui a 10 minutos, 1 hora no máximo, tem 15 mil, 20 mil visualizações. Só Cristo, só a graça. Até a próxima, graça e paz. Lembre-se, eu não desisto, sempre estarei aqui com vocês. Amém? Que Deus os abençoe eternamente. Vocês já são abençoados, mas eu estou falando para o futuro. Amém? Graça e paz.